Então é sempre importante você entender porque de onde vem esse medo de se expor. Pode ser que veio de uma situação traumática no passado, pode ser que você não viva numa situação muito tranquila e é bastante reprimida em termos de opinião, em termos de falar. Então, assim, entender isso para você poder trabalhar e melhorar essa questão em você, tá ok? Então, assim, porque essa pergunta, ela pode te ajudar a virar muitas chaves e você trabalhar nisso, você se fortalecer nisso, tá bom? Sempre lembre que quando você for dar a sua opinião, for contar a sua história, for trazer uma informação para alguém, faça isso de forma tranquila, tá? E deixe que o outro também possa falar, porque isso faz parte de um diálogo. É assim que a gente constrói um diálogo. Eu falo, o outro fala, eu exponho um ponto de vista, o outro expõe o dele e tá tudo bem, tá? Então, assim, nem sempre você vai concordar com a opinião do outro, nem sempre o outro vai concordar com a sua opinião. Normal, isso faz parte, tá bom? Mas isso faz com que a gente possa refletir, né, sobre as nossas ideias, construir ideias novas. Então é importante a gente estar aberto, tá? Para esse tipo de situação. Isso é o natural, isso é o normal, isso é o esperado, tá bom? Agora, gente, existe um outro medo de se expor, tá? Que muitas vezes você vive um relacionamento, às vezes pode ser com seu marido, ou se for homem com a sua mulher, ou né, seja o relacionamento que for, ou com os filhos, ou com os pais, em que, gente, infelizmente já se tornou natural a crítica. Né? Tem muitos lares, eu já escutei muitas pessoas falando isso. Ah, eu não posso abrir a boca na minha casa, que todo mundo me critica, todo mundo me invalida, e fica aquele ciclo natural. Ninguém pode abrir a boca dentro de casa, que tá todo mundo um criticando o outro, às vezes junta dois para criticar aquela pessoa que falou alguma coisa, todo mundo discordando o tempo todo, né? Então, assim, quantas vezes, né, essas pessoas, ou nós também já passamos na nossa vida, essas situações de ter a nossa expressão inibida, né, gente? Isso é terrível, você não poder se expressar, né? Então, assim, esse mecanismo, assim, de ficar criticando, porque às vezes você entra ali naquele ciclo, não, eu critico fulano porque sempre que eu falo fulano me critica, e aí porque eu critiquei fulano, na próxima vez ele vai me criticar, e aí fica nesse ciclo, e aí eu critico ele de novo, e quando você vê, você tá naquele ciclo, né, gente? Só que isso precisa parar. Porque às vezes quando a gente fala, algumas pessoas aí, né, andar escrevendo, tipo assim, ninguém dá, eu sou rejeitada, ninguém invalida o que eu falo, né? Ninguém leva em consideração. Isso pode estar muito vinculado ao lar, né? E esse ciclo ficou dentro da casa, todo mundo se trata assim, todo mundo faz assim. Então, é importante a gente rever isso, e esse ciclo, gente, ele precisa parar, tá? Ele precisa parar. E outra coisa, e quem precisa parar isso é você, tá? Não é pelo outro, é porque isso não é saudável. E tudo começa pela gente. Então, essa coisa de, eu não vou fazer porque fulano vai me criticar e tal. E se a pessoa te criticar? Você dá uma risada, entendeu? Não leva a sério, deixa a pessoa na dúvida se aquilo te atingiu ou não, tá? Porque se você for ficar levando tudo a ferro e fogo também, esse ciclo não vai terminar bem, entendeu? Daí a pouco você tá todo mundo vivendo uma situação de que não acredita mais em si mesmo, por quê? Porque acha que, né, não pode se expor, né? Então isso não é legal, tá ok? E eu sei que acontece em muitas casas essas coisas, então é importante a gente verificar se existe esse ciclo dentro da nossa casa, tá? Então, assim, é importante você segurar a crítica. Eu sei que às vezes tá lá, todo mundo faz isso um com o outro, mas segura, tá? Se você não tiver nada positivo para falar, segura essa crítica, tá? Tenta pensar qual que é o ganho real que você vai ter, né? Quando você critica alguém ali do seu convívio. Então, assim, por quê, gente? Né? Porque senão como, né? Dentro do nosso lar, a gente tem que criar um ambiente mais saudável possível, tá bom? E aí, se você não conseguir encontrar nenhum ganho real, a não ser esse, né? De ferir o outro, de meio que se vingar, né? Se ferir porque você foi ferida. Então, gente, pensa que esse ganho não é real, tá bom? Então, presta atenção para você não continuar contribuindo com esse esquema dentro da sua casa, tá ok? Então,
quando a gente pode brilhar, gente, quando a gente pode ser a gente mesmo, quando a gente pode expressar a nossa opinião, né, que na verdade ela é única, porque a gente tem um modo de enxergar as coisas de maneira única, né, o mundo, gente, ele se torna mais iluminado, né, então assim, quando você se auto-permite, né, falar ou ser você mesmo, comentar alguma coisa, trazer uma experiência. Então, quando você permite também que os outros se expressem, todo mundo brilha, né? E todo mundo ganha com isso. Então, é importante a gente perceber, será que meu lar tá assim? Tá? Será que eu tô sendo invalidada porque eu faço isso também? Eu tô nesse ciclo? Tá ok? Então, é igual eu falei, recebeu uma crítica de alguém lá dentro da sua casa, dá uma risada, deixa essa pessoa ali na dúvida se aquilo te afetou ou não. De repente também você pode dizer, todo mundo erra, né? Mas não dá para ser perfeito o tempo todo, não é? E pronto, entendeu? Não é realmente, eu acho que eu posso ter falado alguma coisa aqui que não foi coerente, mas quem não erra? Todo mundo erra, né? Então, sabe? Então, seja você a mudança que você quer nos outros. Não fica esperando o outro mudar, se eu vou mudar, se o outro mudar, se eu vou fazer isso. Aí não vai, tá? Você hoje tem mais consciência, a gente tá falando sobre esse assunto aqui. Então, assim, não é por acaso, então é importante, tá legal? E a gente, claro, todos nós temos o desejo de ser queridos, né? Queridas, admiradas, sermos reconhecidas, né? Pelos nossos esforços. Então, assim, para de focar no medo da opinião do outro, tá ok? Quando você for se expor, seja de forma de contar sua experiência de vida, de dar sua opinião, falar em público, participar de uma reunião de trabalho, para de ter medo, tá? Da opinião do outro. O que tem importância, na verdade, é o que a gente pensa sobre nós mesmos. É isso que importa no fundo, no fundo. Porque, gente, é sempre entre nós e nós mesmos, né? É nós que convivemos com a gente o tempo todo. Então, a gente que precisa aprender a lidar com essas coisas que fragilizam a gente, tá? Então, o que o outro pensa sobre nós, gente, nós não temos controle sobre isso, tá? Isso é algo do outro. E você nunca vai saber qual que é a opinião que o outro vai ter em relação ao que você tem para dizer ou não. Então segue, tá? O que nós não podemos fazer é ficar paralisados, tá? E não oferecer ao mundo ou às pessoas a nossa percepção única sobre as coisas, a nossa opinião, as nossas ideias. A gente precisa contribuir, a gente veio para isso. Então, muitas vezes, nós usamos o outro também para a gente não demonstrar as nossas capacidades, a gente fica se auto-boicotando atrás do outro. Aí eu não vou falar porque no outro, aí eu não vou mostrar que eu sei fazer isso, porque senão o outro vai me criticar, entendeu? Então, a gente às vezes também usa o outro para não se colocar numa situação de vulnerabilidade, mas todas as pessoas que se propõem fazer algo, conquistar algo e estão correndo atrás, elas estão se colocando em uma posição de vulnerabilidade. Você pode ter certeza disso. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum na sua zona de conforto, ficar ali sentadinho no sofá, paradinho, ou sempre se abstendo de contribuir de alguma forma, seja na sua opinião, na sua experiência, nas suas ideias, entendeu? Essa pessoa não cresce. Então a gente precisa se colocar nesse sentido de ser um pouco mais vulnerável, mais ousado, tá? Pra gente sair de onde a gente tá e chegar em um local melhor, né? Sermos pessoas melhores, mais fortalecidas, mais pessoas que possam contribuir mais com outras pessoas, tá? Então entenda o seguinte, tudo que você disser é importante para o seu desenvolvimento, tá? Então, se não for importante para as outras pessoas, paciência, tá tudo bem. Então, se não se cobre tanto, tá? A gente não vai conseguir agradar todo mundo. Isso faz parte, tá tudo bem, né? Jesus Cristo não conseguiu agradar todo mundo, quem somos nós? Então, a gente não precisa ficar, sabe, se remoendo demais em relação a isso. E se você, de repente, falou algo e você sentiu que ficou desconfortável com aquilo, ai, não gostei, não devia ter falado isso, ou então você deixou o outro desconfortável e percebeu, peça desculpas, entendeu? Peça desculpas e segue adiante com a conversa. Não precisa ficar também paralisado, nada de ficar focando,
numa coisinha, às vezes, que aconteceu, né? Que aí já entra outras questões, às vezes é um perfeccionismo, às vezes é querer que saia tudo conforme que você estava lá no seu script, né? A vida, a gente vai, as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Às vezes, no início, você não está muito adaptado a expor sua opinião, a dar suas ideias, né, a contribuir nesse sentido de ser mais vulnerável. Pode ser que você vai cometer pequenos erros, não vai sair do jeito que você imaginou, mas tá tudo bem. O importante é que você se colocou no fluxo do movimento. E isso vai gerar para você aprendizado, crescimento interior, tá legal? E isso é extremamente importante. É isso, para isso que a gente veio, para evoluir, para crescer mesmo. Tá? Então, assim, nada de ficar focando no que te enfraquece ou no que te paralisa, não. Usa essas questões todas aí para te impulsionar, tá ok?